Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Que alegria ter você aqui comigo em mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre o livro de Gênesis e estaremos falando hoje sobre Gênesis capítulo 18. O capítulo 18 vai nos trazer algumas características, algumas qualidades aplausíveis na vida de Abraão, como por exemplo a hospitalidade e a generosidade. E é nesse contexto, em um dia quente, em um dia que o sol estava escaldante, que Abraão avista 3 homens, na realidade 3 mensageiros, e é claro que isso tratava-se de uma teofania, e vendo esses 3 homens, Abraão se aproxima diante deles e se prostra, conforme era o costume oriental, e os convida a repousar debaixo da árvore. E aqui nós aprendemos algo de profunda importância. A simplicidade, ela não é empecilho para a hospitalidade. Existem pessoas que alegam ter muito pouco. Existem pessoas que alegam ser muito simples. E isso acaba se tornando uma barreira para que ela possa ajudar o próximo. Isso acaba se tornando um empecilho para que ela haja com hospitalidade e com generosidade diante das outras pessoas. Mas aqui o local oferecido para repouso é justamente um local simples, debaixo de uma árvore, mas era o suficiente para que eles pudessem descansar, ter uma sombra e ali poderem repousar um pouco. E enquanto eles repousam, Abraão corre, segundo a Bíblia nos diz, e pede para que Sara fizesse um pão. E depois ele vai até o seu servo pedindo para que o servo separasse ali um novilho para que eles pudessem preparar. E isso serviria então de mantimento, de alimento para aqueles 3 estrangeiros. Aqui algo que se destaca é justamente a organização da casa de Abraão. Cada um sabe a sua função. E isso tem se tornado um déficit na nossa realidade atual, principalmente dentro dos lares, aonde há um desvio de função, principalmente entre casais. O que nós temos visto nos nossos dias atuais nada mais é do que o desvio de funções. Os papéis estão invertidos. As mulheres, quem sabe influenciadas pelo feminismo radical, querem assumir uma posição superior que a do homem ou uma função superior que a de seu próprio marido e acabam acarretando responsabilidade para si, que na realidade não lhes são devidas, né? São responsabilidade dos homens, responsabilidade dos maridos. Isso tem trazido sérias consequências, porque a Sagrada Escritura vai dizer que quando Deus cria o homem e a mulher foi feita para ser adjuntora, a mulher foi feita para ser auxiliadora, ou seja, aquela que abraça a missão, mas a responsabilidade da missão é do homem. E a mulher está ali para auxiliá-lo, a mulher está ali para ajudá-lo. E é claro que isso não inferioriza a mulher. Não, perceba que a missão só é concluída quando os dois entendem a sua posição e estão atuando de forma conjunta. E também isso é bastante frequente, esse desvio de função entre filhos e pais. Filhos que estão assumindo a posição de pais como autoridade dentro de casa e pais que estão assumindo as funções de filho. Então perceba que isso tem sido um problema da nossa geração atual e que serve de grande alerta para a nossa vida. Mas o ensinamento que é dado dentro da casa de Abraão para a nossa vida é sobre a organização, a disciplina. Cada um entende a sua função, a sua funcionalidade. E diante disso, ansioso para servir aqueles 3 mensageiros da melhor maneira possível, Abraão corre ali para poder preparar aquele mantimento. Após repousarem, comerem e beberem, aqueles homens perguntam onde estava Sara, a esposa de Abraão. Porque no costume do Oriente daquela época, a mulher não poderia se assentar junto com os homens, né, em nenhuma reunião. Mas isso não impediria com que ela estivesse ouvindo. E nós vamos ver que é justamente isso que acontece. Sara estava ali próximo, né, à tenda, ouvindo a conversa daqueles homens. E aí um deles diz, olha, certamente voltaremos daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. A Bíblia diz que imediatamente quando Sara ouve essas palavras, e a Bíblia ainda destaca que ela havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara não ovulava mais. Então ela diz, como sendo eu já velha, uma mulher que não ovula, como porém darei eu à luz a um filho.
E é interessante porque muitas das vezes a improbabilidade humana entra em contradição com a promessa que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes quando nós olhamos para o cenário, para as possibilidades, é algo impossível. E isso muitas das vezes nos leva à incredulidade, a duvidar das promessas que Deus tem para a nossa vida, a duvidar daquilo que Deus já projetou para a nossa vida, para o nosso ministério, quem sabe. E a improbabilidade faz isso. Ela faz com que muitas das vezes nós entramos em contradição com as promessas que Deus tem para nós. Foi justamente isto que aconteceu com Sara. Ela riu-se e no seu íntimo, ela duvidou que aquilo dali pudesse então se cumprir, que aquilo dali pudesse então acontecer. E então naquele mesmo momento, Sara foi repreendida e ela recebe uma palavra de esperança nessa repreensão. Ela recebe uma palavra de convicção e segurança nessa repreensão e também de provisão. E é claro que naquele momento ela pôde ter a convicção de que era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que estava dando a segurança, a provisão e a palavra de que ela geraria, de que ela daria à luz a um filho. E quando Deus fala, Ele move céus e terra, Ele muda cenário, mas Ele é fiel para cumprir as suas palavras nas nossas vidas. E vejamos que após esse episódio em que Deus reafirma mais uma vez a sua promessa sobre Abraão e Sara, a partir do versículo 20, há um interesse da parte de Deus de que Abraão esteja ciente daquilo que ele vai fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui nós aprendemos algo profundamente interessante, que aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, a eles são revelados coisas extraordinárias. A eles são reveladas coisas profundas. E é justamente isso que acontece aqui na vida de Abraão. Então Deus diz, olha, de forma nenhuma ocultarei isso a Abraão, porque ele fará conhecer essas obras aos seus filhos e aos seus descendentes e aos filhos de seus filhos. Perceba a responsabilidade que está sobre Abraão. Ou seja, Abraão era responsável por manter após ele sua casa no caminho do Senhor. E esta responsabilidade está sobre o sacerdote do lar, né? De manter que após ele, mesmo que ele morra, né? O temor que ele passou ainda continue efetuando, ecoando na vida de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Perceba que em toda a sua trajetória, Abraão, ele tem um certo sigilo em ecoar tudo aquilo que vai promover dúvida. Abraão tem um certo sigilo em não partilhar dúvidas e questões especulativas. E muitas das vezes, essas têm sido brechas em muitos lares. Líderes religiosos que querem, muitas das vezes, comentar assuntos que deveriam ser sigilosos, assuntos que muitas das vezes vão especular, atrair dúvidas para o coração dentro de casa, onde os filhos e até mesmo a esposa não está preparada para aquilo. Percebe que até nisso Abraão tinha um certo cuidado, Abraão tinha um certo sigilo em resguardar o coração da sua família, né, da sua esposa, de qualquer dúvida e futuramente ali do seu filho da promessa, de qualquer dúvida, de tudo aquilo que poderia tirá-los do caminho do Senhor. E é justamente essa responsabilidade que o próprio Deus destaca, que estava aqui sobre a vida de Abraão. E então, diante disso, Deus revela a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. E aqui nós podemos ver mais na frente a intercessão de Abraão. E ele começa a dizer, olha Senhor, se houver 50 justos, 45, 30, 20 ou 10 justos, o Senhor ainda preservará essas duas cidades? E o Senhor disse, olha, se eu encontrar 10 justos, eu preservarei a cidade. E vejamos que isso não acontece. E no capítulo 19 nós estaremos falando melhor sobre esse assunto, mas perceba que o valor da intercessão. A intercessão de Abraão apela para a justiça de Deus. E é claro que Deus não age de forma injusta. De forma nenhuma Deus quer destruir o homem, porque Deus ama o homem. Mas nós estaremos vendo isso de forma mais profunda, como eu disse, né, no capítulo 19. E sobre o capítulo 18, foram esses pontos que eu achei interessante estar trazendo para você nesse dia de hoje. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. E se você gostou desse estudo, ficou até aqui, compartilhe, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e continue nos ajudando. Essa foi a palavra de Deus para o seu coração.
e até o nosso próximo vídeo.